É isso aí, gente. Prazer imenso. Mais um dia, mais um programa para vocês que estão chegando agora aqui, ó, nessa live aqui, através do ProMusic 27, nosso Instagram. Hoje vai ser um bate-papo muito diferente do que tá todo mundo acostumado a ver música, o som e tal. E hoje realmente é um som, mas é um som dos céus, viu? Hoje é som dos céus. Vai ser um bate-papo bem legal para você. Convida seu amigo, convida aquela galera que está afim realmente de saber um pouquinho mais o que é Deus, saber um pouquinho mais como é que funciona o louvor na igreja. Enfim, se inteirar um pouquinho mais, entender um pouco mais dessa alegria que excede todos os entendimentos da galera que está aí na igreja louvando a Deus. Enfim, chama que é muito bem-vindo, beleza? Lembrando, ProMusic Cast gravado aqui nos estúdios da ProMusic, na Rua da Prata 610. E eu vou falar um pouquinho para vocês, antes de mais nada, para você que não conhece a ProMusic. A ProMusic, uma loja de instrumentos musicais. Dentro da loja você tem estúdios de ensaio e gravação, 2 salas maravilhosas. Você que quer gravar, quer vir com a sua banda ensaiar, você que está a fim de fazer aquele som maravilhoso, é aqui. Você tem toda a estrutura para ensaio e gravação, além também de uma maravilhosa escola de música. Você que está a fim de aprender a tocar um instrumento, você quer aprender guitarra, baixo, teclado, violão, bateria, canto, violino, saxofone, trompete, e eu devo estar esquecendo alguns outros instrumentos que nós temos aqui também. Você é muito bem-vindo, professores muito capacitados, onde você vai aprender realmente e desenvolver o dom que de repente você nem imagina que você tem, beleza? Vem para cá, preços especiais, condições muito legais. A loja também tem produtos maravilhosos, instrumentos musicais na linha de áudio. Você, pastor, você, igreja, você que está assistindo o nosso programa agora aí, aqui você encontra aquilo que você precisa. Instrumentos musicais das mais variadas marcas e modelos, áudio, som, caixas de som, mesa de som, microfones, enfim, tudo aquilo que você precisa para ter aquela estrutura maravilhosa na sua igreja ou na sua casa de show também, enfim, ou para o seu evento em modo geral, beleza? Então, venha para cá. ProMusic, Rua da Prata, número 610, Barueri, bem em frente à Guarda Municipal, ok? E a única loja fica aberta até às 19 horas, legal? Você aqui é muito bem-vindo. Bom, sem mais delongas, hoje esse bate-papo aqui vai pegar fogo. Hoje vai pegar fogo. Eu tenho aqui 2 convidados muito especiais, pessoas assim que eu queria muito ter trago aqui já em outras oportunidades, mas eu vou dizer assim, bispo, que Deus sabe de todas as coisas e todos os momentos. Então, era para ser agora. E sem mais delongas, eu vou pedir para que eles se apresentem e vocês vão conhecer esses 2 servos de Deus, homens de Deus aqui, que ó, vai ser muito válido para a sua vida esse bate-papo, beleza? Olá, boa tarde a todos. Opa. Olá, boa tarde a todos. Eu me chamo Bispo Alexandre, sou presidente da Igreja do Evangelho para toda a Terra em Carapicuíba. E para mim, Renato, é uma honra estar aqui, amém, participando aqui desse podcast aqui, que é importantíssimo, acredito aí no seu trabalho. Para a gente aqui também é um privilégio participar, né, desse programa em especial, né, para falar de Deus aí é algo assim extraordinário. Tenho certeza que essa galera aí vai receber uma recompensa abençoada do céu hoje aqui através desse podcast. Ótimo, bispo. Olha, seja muito bem-vindo aqui. Bispo, a casa é sua, viu? Obrigado. A casa é sempre sua aqui. Depois eu tenho umas histórias aqui para comentar do bispo Alexandre aqui, que é coisa de arrepiar, gente. Coisa de arrepiar, viu? E o bispo Alexandre não veio sozinho, não. Não. O bispo Alexandre trouxe junto hoje o pastor Ricardo, que eu estou tendo a honra de conhecê-lo pessoalmente aqui, mas homem de Deus. Se apresenta, pastor Ricardo. É um prazer, Renato. É muito... Que Deus abençoe grandiosamente sua vida, seus negócios, sua loja. E ele falou aqui agora, né? Tem de tudo aqui. A pessoa pode vir comprar. Se ela quiser aprender, ela aprende. Se ela quiser ensaiar na sala, ela ensaia.
Se ela quiser fazer qualquer coisa e montar as coisas dela, ela monta. Então aqui dá para fazer de tudo, né? Então, que Deus abençoe grandiosamente. Eu sou o pastor Ricardo Guedes, sou pastor da igreja Betel, em Carapicuíba, na nossa linda cidade de Carapicuíba, junto com o bispo Alexandre, que tem a igreja também na cidade de Carapicuíba. É um prazer, vamos bater um papo gostoso aqui, vamos falar de coisas boas. Vocês estão acostumados a ouvir sobre música, e música tem tudo a ver com o reino de Deus, tem tudo a ver com a igreja, né? Em todos os tempos da igreja ouve-se música, ouve-se canções, louvores e adoração. Então vai ser um papo muito legal e que Deus vai abençoar grandiosamente a sua vida no nome de Jesus. Amém. Seja bem-vindo, pastor Ricardo. Muito bem-vindo. E a casa é do senhor aqui também, viu? Muito obrigado. Hoje pra gente é uma honra, né? Então, hoje, o produtor, hoje esse programa aqui tá santificado, viu? Esse programa hoje aqui tá santificado. Hoje é linha 10, nota 10, viu? Eu agradecer também a produção aqui por trás das câmeras aqui, nosso produtor Gilson Campos. Gilson Campos é um parceiraço, amigo nosso aqui, enfim, tem um trabalho também muito bacana. E muito obrigado, viu, Gilson? Nosso produtor é o homem que está comandando tudo isso daqui, tá bom? Gente, vamos lá. Bora começar aquele bate-papo gostoso. E aqui, bispo, aqui, pastor, nós estamos sempre acostumados a fazer um programa musical, tocando, falando de música, falando de bandas e tal. E falando um pouquinho sobre isso, né, como o pastor Ricardo acabou de dizer agora, a música, hoje a gente pode entender que a música hoje ela é a preparação daquela palavra abençoada que vem lá na ministração na igreja, né? Então, sempre que você entra para assistir um culto, você com certeza vai ouvir um louvor maravilhoso e depois vem aquela palavra impactante sempre. Porque nós entendemos que sem a música, sem a preparação, a adoração, não dá para ter a palavra, né? Então, em primeiro você tem que preparar tudo, né? E depois a palavra vem, aí já está tudo certinho, é a hora que você já está com o seu espírito já ali voltado para que você possa receber a palavra do Senhor. Tô certo? Certíssimo. No céu, a música, a adoração, a louvor, né? Os anjos adoram e louvam ao Senhor 24 horas por dia. Então, quando se fala da igreja em si, precisa dessa adoração, é a parte tão importante, tão impactante, de preparação, enfim, fazendo parte de todo o conteúdo que vai ter dentro do culto, né? Então, é extremamente importante a música no seu papel dentro da igreja. Enfim, toca os corações. Eu costumo falar que a música ela entra no coração sem bater na porta. Então, enfim, invade a nossa mente. A gente vai repetindo, ouve uma, duas vezes, a pessoa vai repetindo. Então, através da música e do louvor também, a palavra é propagada, o reino de Deus é estabelecido e muitas coisas acontecem. Que ótimo. É isso aí. É isso, bispo? Eu concordo plenamente, né, com o pastor Ricardo aqui, o que ele falou, e justamente o que você também falou, é uma preparação para a palavra, é importantíssimo. O louvor tem um poder assim extraordinário, né? A gente tem uma experiência pela igreja, né, que a gente vê muitas pessoas chegando abatida, com problemas, com dificuldades, vem nos seus lares, né? E quando a gente vê ali o âmbito espiritual através do louvor sendo estabelecido, é como se cadeias espirituais vão quebrando e as pessoas vão mudando, entendeu? Até o ar do seu rosto vai mudando ali. Então, assim, o louvor ele é essencial, primordial para que a igreja hoje leve com muita seriedade, com muito respeito, né? E como o pastor falou aqui, né? O louvor vem do céu, vem do reino do Senhor, né? E nós somos feitos adoradores em todos os sentidos, né? Não é só música, né? Mas principalmente na área do louvor. Amém. Sabe, eu tenho reparado que assim, a igreja ela se modernizou muito com a questão da parte do louvor, né? Nós vamos falar aqui também sobre a palavra. Sim. Mas vamos falar um pouquinho sobre o louvor. Nós vemos que hoje tudo está muito moderno.
Então, a partir de equipamentos na igreja, equipamentos de som e tudo, enfim, vocês como líderes de igreja, né, vocês vão poder falar melhor disso para mim. Né? E eu aqui do outro lado, atendendo lideranças de igreja, como loja, enfim, fazendo projetos de som, enfim. Então a gente percebe que muitas coisas mudaram. Se nós pegarmos aqui sei lá, 10 não, vamos colocar 20 anos atrás, antigamente não se tinha tanta importância dessa forma. Por exemplo, um louvor muito bem feito, bem estruturado, qualidade musical, ensaio das bandas antes de subir ali no altar para poder estar ministrando o louvor, a preparação dos músicos, né? Antigamente não tinha muito isso. Também não tinha estrutura para tudo isso, né? Não tinha estrutura de equipamentos de última geração como tem isso hoje. É mais ou menos assim, Bispo? Olha só, vamos lá. Voltando os anos, né? Eu entendo que, por exemplo, na igreja do meu pai, que era muito pequena, eu sou filho de pastor, meu pai tinha uma igreja muito pequena, então não tinha condições financeiras para investir. Aqui mesmo em Carapicuíba, não? Em Taboão da Serra. Em Taboão da Serra. E não tinha condições financeiras para investir. Só que quando a gente olha para a Bíblia, Renato, tudo se atualiza. Todas as coisas se atualizam. Por exemplo, você está usando um celular hoje que é desse tempo. A gente não usa um celular de 10 anos atrás. Né? A gente não vai usar uma roupa de 15 anos atrás. Né? Meu pai era da época da calça boca de sino. Né? Mas aí as coisas se atualizam. Então, se tudo se atualiza, a igreja precisa se atualizar também. Né? Porque todas as coisas estão se atualizando. Agora, a atualização não tem nada a ver com os princípios bíblicos. Os princípios sempre vão permanecer o mesmo. As bases sempre vão permanecer as mesmas. Mas tem muita coisa na igreja que dá para mudar, que dá para melhorar, que dá para se atualizar, porque no mundo todas as coisas se atualizam. E se a igreja não se atualizar, ela acaba ficando para trás. Né? E aí ninguém quer estar num lugar, num ambiente de tantos anos atrás. Né? Assim como nós compramos um celular de última geração, ou apesar que não dá nem para acompanhar, mas assim como nós compramos as coisas da atualidade, a igreja precisa também dessa atualização sem perder os princípios da palavra de Deus. E aí eu vejo, a Bíblia vai dizer assim, tocai bem ao Senhor, tocai um cântico novo ao Senhor. As canções que hoje são tradicionais, podemos dizer assim, eu acredito, na sua época, elas também foram novas. E perfeitas, né? Na sua época, elas também eram atualizadas. E assim como tem tantas canções hoje. Hoje a gente vive no século XXI, nunca tivemos tanto na igreja, tantos livros escritos, nunca tivemos tantos louvores de alguns muito bons, outros nem tanto assim, na minha concepção, de letra, mas tem muitos louvores hoje, com tantas coisas, e isso é bom, até porque a Bíblia fala para a gente tocar bem e apresentar um louvor novo ao Senhor. É importante, na minha visão, essa atualização dentro da igreja. Legal. Por outro lado, pastor Ricardo, me corrija se eu estiver errado. Nós pegamos, hoje, muitas canções ainda são canções tradicionais, que vêm lá de trás, canções antigas, com roupagens modernas. Isso, você acha que de alguma forma isso fere os mais tradicionalistas ou não? Na minha concepção, Bispão, de jeito nenhum. Né? Até porque a pessoa pouco se muda na letra, né? Quando essa atualização e vem uma roupagem nova musical. Pouco se muda na letra. Quem quiser, na minha opinião simples, quem quiser continuar com o antigo, que permaneça, se está tudo bem, está bem, a igreja está recebendo bem. Agora, quem quer atualizar também, eu não vejo problema nenhum. Eu também não vejo, até porque, né, gosto a gente não se discute, né? E é uma situação assim que a gente entende hoje no meio da música, há uma grande variação, principalmente no meio cristão. A importância aqui, né, da gente ter hoje adoração na igreja é a gente sempre ter a base e os princípios da palavra do Senhor. A gente sempre está focando com louvores que vêm realmente do céu para a igreja.
entendeu? Que toque realmente, que fale realmente, né? Então a importância hoje de você ter os louvores, tanto antigos como os modernos, para nossa época, vamos colocar assim como uma roupagem nova, né? É a mudança. A palavra do Senhor se renova todos os dias, e é uma renovação, desde que a base e o princípio seja do céu. Então eu não vejo problema nenhum, né? Hoje há muita atualização, e é necessário, né? Os tempos vão mudando. A gente acabou de discutir agora aqui, o pastor Ricardo comentou sobre o telefone, né? Esses dias atrás eu estava falando sobre o primeiro telefone que entrou, né? Estava até falando com o senhor Araújo, e foi aqui no congresso que entrou o Motorola, aquele quadradão, grandão, né? E hoje tem na palma da mão aí, né? Você tem não só um telefone, mas tem uma televisão, meio de comunicação de vários tipos. Então a atualização, ela é necessária, mas na parte cristã, dentro da igreja, a única coisa que a gente tem que tomar cuidado é com as bases, os princípios, né, do reino para a igreja, né? Agora o que eu peço para a galera do louvor, junto com a liderança, tomar cuidado, isso na nossa igreja, né? É com as letras das canções, né? Eu acredito que essas letras precisam adorar a Deus, engrandecer, louvá-lo, né? E não e tomar cuidado só nessas escolhas de repertório, claro, óbvio, isso dentro da igreja, cantando junto com a igreja em adoração a Deus. Legal. A gente percebe que tem muitas coisas que, infelizmente as pessoas tratam muitas vezes aquela plataforma, que é onde nós chamamos de altar, aquela plataforma como um palco. Muitas pessoas não conseguem diferenciar o palco, o altar e a plataforma. Correto. Né? As pessoas, elas tratam ali como uma vitrine, como um palco, como um business, como um negócio, né? E isso, às vezes, acaba se misturando um pouco com aquilo que já está lá fora, né? Então, como eu consigo enxergar dessa forma? Por quê? Hoje nós sabemos que o mercado gospel de modo geral, e quando eu falo mercado gospel, eu não estou falando do mercado gospel música, o mercado evangélico de um modo geral. O mercado que se vende pregações, o mercado que se vende isso, que se vende louvores, enfim, ele realmente ficou absurdamente grande, né? Aliás, pode-se dizer de passagem, me corrija se eu estiver errado, que eu acho que hoje domina pelo menos uns 60%, 70% do mercado, do modo geral, mundial, né? E as pessoas, se elas realmente não tomam cuidado com isso, elas não se preocupam em entender em que momento eu estou ali louvando a Deus ou eu estou ali fazendo o quê? Me apresentando. Isso na igreja de vocês. Já aconteceu casos assim, de você identificar que realmente aquilo, às vezes alguém que veio de fora, um pregador de fora, ou um louvor de fora, e você conseguiu identificar de alguma forma. Eu não vou falar no modo geral, tá? Em outros lugares, porque se a gente pegar o celular, e observação, tá, bispo? Tem celular Sim. que é antigão, o meu também é antigão ainda, viu? Tô falando aqui, eu até virei ele de ponta cabeça. Mas aqui, ó. Antigão é de quantos anos pra cá? Antigão, assim, então não tão antigão. 3 anos pra cá. Mas o meu não cabe o meu precisa de 2 mãos pra segurar, não é da palma da mão. Mas enfim, brincadeiras à parte. Mas se a gente parar para olhar no modo geral, a gente vai ver que isso é muito comum. Agora, eu quero que vocês falem para mim experiência de vocês, na igreja de vocês, né? Como que se já aconteceu isso? E vocês conseguem identificar isso de forma natural, que realmente aquilo não vem de Deus, aquilo vem como uma apresentação. Sim. E aliás, só um minutinho, para você pastor, para você líder de louvor, para você que está assistindo aqui, ó, agora, ou você que está aqui assistindo essa live, fica essa dica, tá? Tente identificar isso, e antes de identificar no seu próximo, tente identificar em si mesmo, né? Porque às vezes o ego é mais complicado. Quais são suas motivações? Exato. Quer começar ou eu começo? Pode começar, eu respaldo aqui. Então vamos lá, vou falar como a gente faz isso na nossa casa, né? Na nossa igreja. Nós sempre procuramos demonstrar para a pessoa a diferença de fazer para Deus e de fazer no secular, por exemplo. Porque quando é no secular, todo sucesso e fama e honra é para a pessoa em si, que está se colocando para fazer.
Agora, quando se faz para Deus, quando você está fazendo para Deus, todo sucesso, honra e fama, temos que dar ao Senhor, né? Porque na igreja, diferente do mundo secular, nós fazemos para Deus, em questão tanto de louvor, quanto em pregação, né? Estamos falando muito de canção aqui, mas de pregação. O ego pode subir no coração. Modo geral. Claro. Como você mencionou aí. O que nós precisamos entender? O pastor em si, ele não está fazendo nada dele. É para Deus. Ele está usando a igreja que é de Deus, ele está pregando a palavra que é de Deus, e ele está fazendo tudo em direção, pelo menos ele precisa fazer, da palavra de Deus. Então, toda a honra, toda a fama, como se a gente pode dizer assim, toda a glória, precisa ser dada a Deus, né? A gente, nesses 20 anos pastoreando, eu já vi muita gente que o ego subiu e aí a pessoa vem numa decadência, porque a Bíblia tem um versículo que diz: Deus não divide a sua glória com ninguém, né? Quando Satanás e Lúcifer quis tomar a glória de Deus no céu, não teve espaço para ele, e foi aí a sua decadência. Então, eu acredito que a gente precisa tomar muito cuidado com isso, com o nosso ego, com o nosso orgulho, que todo ser humano tem, ele precisa estar no lugar certo. Agora, falando de louvor na igreja, o que a gente procura fazer, gente? A gente procura sondar o coração da pessoa, ministrar. Então, a gente não vai pegando a pessoa agora e colocando no altar, seja o músico que for, seja da forma que canta maravilhosamente bem, vai passar por um processo, vai ter os seus trilhos. Eles fazem, esqueci o nome da palavra agora, mas não é teste. Uma triagem. Uma triagem. Se fosse uma triagem, mas eles dão um nome diferente lá na nossa casa. Enfim, e ministrando o coração da pessoa para saber do compromisso, da dedicação. Porque, Renato, o louvor, todo mundo quer estar no louvor, né? Mas nem todo mundo quer pagar o preço que precisa para poder estar lá. De ter uma vida com Deus, de ter um bom testemunho, né? Porque diferente de uma vida secular que a pessoa vai, canta e vai embora, não. Na igreja ela vai viver em família, ela vai conviver em comunidade. Então ela precisa ter um bom testemunho. Mas isso, pastor, nós estamos falando das pessoas que já estão congregadas na igreja. Vou chegar lá, dos que vêm de fora. Isso. Então, esse nós fazemos com os que estão dentro da nossa casa. Agora, quem vem de fora, nós não conhecemos a dinâmica da vida, não é? Vamos supor, cada lar tem uma regra, cada casa tem uma regra. Aos convidados, nós não conseguimos saber antecipadamente, a não ser que a gente já tenha um testemunho de outros amigos pastores, enfim, que é o que a gente procura, pelo menos eu procuro filtrar. Mas se a pessoa não tem essa vida com Deus, essa desenvoltura, o palco brilha nos olhos dela, na nossa casa só vai uma vez e não volta mais. Mas é fácil identificar isso, pastor? Eu acredito que para a gente conhecer as pessoas, a gente tem que... Não é muito fácil, porque a gente precisa andar junto. Comer um quilo de sal junto. Não é? Porque a gente não consegue... Não está escrito na testa das pessoas a pessoa que ela é, o testemunho que ela tem, a vida com Deus que ela tem. Mas quando a gente começa a andar um pouco junto, a gente conhece. Vai conhecendo através do caminhar. Entendi. Bispo Alexandre, isso na sua igreja, como é que funciona? Já identificou uma situação assim, de você ver que realmente aquilo não era de Deus, a pessoa estava usando... Eu conheço a igreja do Bispo Alexandre também, uma igreja... Já foi lá, já nos abençoou, já. Sim, uma igreja muito bonita. E tem muito isso, Bispo, as pessoas, elas olham às vezes aquilo e realmente ela entende, não como almas, mas ela entende como um palco na qual eu vou fazer uma apresentação para um público. E o pastor Ricardo bem disse aqui, eu entendi bastante, né, sobre a questão dos de casa. E aí nós temos essas duas situações, aqueles Sim. que estão em casa e Sim. aqueles que não são de casa, né? Que por um motivo ou outro ele foi convidado, está lá pregando ou cantando, e isso nos dois âmbitos, tá? Pregando ou cantando, enfim. Olha, Renato, eu tenho também aqui
que concordar na questão do pastor Ricardo, na questão de você conhecer de imediato, a não ser que a gente tenha um histórico da pessoa ali, né? E o que acontece? Eu vou dizer para você aqui, né? É até um assunto bem complexo, né? E porque assim, a gente não quer aqui diretamente, né, falar de ninguém que tem esse pensamento, né? A pessoa tem aquilo como uma profissão. Mas para nós que estamos na igreja, que somos pastores, a gente tem que tomar um cuidado muito grande com isso. Porque o âmbito que nós temos dentro da igreja é totalmente para uma adoração ao Senhor. Então, para o meu ponto de vista, existe a pessoa que tem a vocação de cantar, ela tem a vocação, ela tem uma voz, ela vai cantar, tem uma voz, e tem a pessoa que tem o dom de Deus. Entendeu? Porque não é só cantar. Tem muita gente que vai cantar e vai atingir ali uma emoção da pessoa, né? A pessoa vai chorar, tudo mais, mas espiritualmente não vai mudar nada. Agora, quem tem o porque dom... a música, ela tem esse dom. A música, ela tem esse dom de atingir a alma, independente da música. Sim, positivo. Mas o portador da canção, se ele estiver ligado com Deus, é algo extraordinário. Pessoas são curadas, libertas. Então, a pessoa pode fazer uma apresentação, correto, pastor Ricardo? Dentro dos nossos altares, e a gente vai ter também, a gente que está orando e tudo mais, a gente vai ter essa percepção, a gente não pode fazer uma pré-julgação, né? Falar, pô, esse cara não é de Deus, porque ele está cantando. Então a gente tem que ter também um discernimento espiritual para isso, para a gente identificar, não é fácil, mas com o dom de Deus você consegue identificar. Então hoje tem muitas pessoas que têm levado os altares da igreja como uma oportunidade financeira, e a Bíblia fala disso. Entendeu? Que pessoas tomariam, entendeu, essas oportunidades para o seu bem próprio, para o seu deleite próprio. E isso está acontecendo em todo o Brasil, em todo o mundo. Entendeu? Vai muito da liderança da igreja entender e compreender quem ela está trazendo para dentro da sua igreja. Entendeu? Em oração. Eu tive uma experiência que não foi muito boa, e não foi de louvor, mas foi de uma ministração. Foi convidado um ministro, né, para estar ministrando na nossa igreja. Ele ia fazer um propósito de 3 dias, né, na nossa igreja, e era um homem que tinha ali a sua vocação, tinha ali, né, os seus meios de trazer uma revelação, tudo mais. E nessa época, quando ele chegou na igreja, através de um convite de um pastor, né, nosso, e a gente deu esse voto de confiança. E a gente percebeu ministrar, na segunda ministração, nosso coração já fechou, meu e da minha esposa. No segundo dia? No segundo dia já fechou o nosso coração. E a gente ficou assim, meu Deus do céu, como que a gente vai, né, fazer, né, para não ser indelicado e tudo mais, até uma posição nossa como ministro, né, e o anjo da igreja é uma responsabilidade nossa, entendeu? De tudo que a gente faz ali vai cair sobre os nossos ombros, de falar para a pessoa. E ali a gente, no terceiro dia, a gente pegou e falou assim, nossa, eu comigo, né, pensando comigo, a minha esposa do outro lado lá também, falando assim, com o coração fechado, só que a gente não tinha se falado. E eu comecei a orar e ela começou a orar, falando assim, Senhor, se é realmente para essa pessoa estar aqui, entendeu? Se é um propósito, Senhor, sobre isso, que ela venha, senão o que o Senhor não permita que ele chegue aqui mais, porque nós não vimos verdadeiramente que ele estava ali para trazer uma mensagem, uma palavra, para resgatar a alma, mas o propósito dele era o financeiro no final. Você está me entendendo? Bispo, deixa eu só fazer uma observação. Sim. Que eu acredito que muita gente gostaria de te fazer essa pergunta agora, mas talvez não tenha como fazer. O que te levou a isso? Qual foi os indícios que te levaram a detectar essa situação? Primeira pergunta. Sim. Segunda pergunta. Qual era a reação do povo na igreja durante esses dias? Então, na verdade, no primeiro momento, no primeiro dia, foi algo assim, que a gente pode dizer extraordinário. Entendeu? Ele trouxe ali a sua ministração, trouxe sua revelação e foi ministrando, só que quando ele foi caminhando para o final, né, a forma dele ministrar, a forma dele se comportar foi mudando. E a palavra toda que começou perfeitamente, falando do reino do céu, falando verdadeiramente ali de salvação, né? É até uma coisa aqui complicada de falar, mas até a questão de algumas revelações que ele trouxe ali, a gente foi observando assim que foi se distorcendo, a gente como liderança, eu falo como liderança, e o povo também ali no primeiro momento estava recebendo, mas também a nossa igreja ali, ela tem já uma preparação também, eu tenho esse ensinamento, a liderança tem que ensinar a igreja também a identificar
né? E ali, no finalzinho, ele foi conduzindo para um lado financeiro. Então, toda aquela palavra que ele tinha colocado ali estava sendo colocado para um propósito, pelo lado financeiro. E ele começou a trazer ali alguma ministração de votos e começou a leiloar ali em questão de valores. Então, naquele momento ali, ficou muito nítido, entendeu? Que não era um propósito, ainda que nós tínhamos acertado uma condição financeira, porque eu acredito e eu abençoo como igreja, acredito que o Ricardo também, e muitos pastores que estão nos ouvindo aí, nós temos, não por uma obrigação, mas por gratidão, de abençoar o ministro que vive pela palavra, ou mesmo que não viva, que venha, como uma forma de semeadura de gratidão. Mas eu sempre costumo dar essa oferta com a palavra missionária. Eu levanto a minha igreja hoje, um exemplo, falo assim, olha, o Ricardo está aqui hoje, ele trouxe uma mensagem para nós, foi uma maravilha, e nós vamos trazer uma oferta e semear sobre a vida dele. Semear sobre a vida dela. Aquele que dá um copo de água a um profeta receberá um galardão, né? Eu sei que aqui fora do contexto, né, a gente não pode usar a palavra para isso, mas a gente vê que há uma recompensa para quem abençoa um servo do Senhor que tem o coração voltado. Você entende? Então a gente levanta uma oferta missionária e aquele valor que chegar na mão dele é o que Deus preparou. Assim, eu já ministrei em vários lugares. Eu nunca pus valor. Apesar que esse ministro estava vindo de fora, então a gente tratou ali alguma parte financeira. Mas vamos lá. A gente viu isso nele, né? E a gente ficou com aquela questão da dúvida e a gente começou a orar. Entendeu? Então a primeira identificação, a gente viu que o coração dele não estava voltado com aquela conversa que ele teve com a gente. Olha, eu estou aqui para ganhar almas, eu estou aqui porque a minha missão é essa. E no final, ele ali da mensagem do primeiro dia. Aí no segundo dia ele ministrou e aí foi mais agressivo ainda. Você vê que ele trouxe uma mensagem, mas no final ficou mais agressivo financeiramente. E a gente viu realmente, ele não está aqui, entendeu, em favor de alma. Ele saiu de todo um contexto que a gente tinha, entendeu, justamente para o financeiro. E isso é nítido. Quando a pessoa ela coloca um valor, o evangelho é recebido de graça receber e de graça dai. E o obreiro é digno do seu salário. Entendeu? Posso pincelar uma coisa? Você falou assim, como identificar? Na primeira conversa, né? Por exemplo, eu tenho um costume lá na nossa casa, eu não trago ninguém que eu não conheça. Então, quem sobe no altar são amigos, são pastores, são pessoas que eu conheço a vida, que eu geralmente convivo, ou de uma pessoa que eu confio muito e que foi indicada. Caso contrário, não, me chama pela internet, fala, eu sou pregador, eu simplesmente respondo, meu amigo... Se tiver na moda, também não. Não sobe no altar quem a gente não conhece, né? Mas você falou para identificar na primeira conversa. Eu vou falar uma coisa. A gente estava trazendo um pastor muito querido e falando para ele, ia vir de uma outra cidade, de longe e tal. E a conversa foi tão agradável, tão boa. Pastor, o senhor cobra alguma coisa? Não cobro nada. O que vocês sentirem no coração aí de fazer... vocês fazem e está tudo certo. Então, quer identificar é na primeira conversa, é no abordar. Né? Quando a pessoa vem com algumas coisas, sabe, a Bíblia vai dizer assim que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, identifica nas palavras que está saindo da boca da pessoa. É muito, como que eu posso te dizer, muito complicado. Eu vou usar a palavra complicado, que é mais ameno. Porque nós sabemos que, infelizmente, para muitos o evangelho ele virou um comércio. Né? E um baita de um comércio que movimenta, acho que quase que 80% da moeda, né, que circula no mundo. Mas... é aquilo, né? Nós sabemos também a seriedade da palavra de Deus. Sim. O tanto é que nós percebemos que por mais que se modernizou o evangelho, mas que se modernizou as igrejas, né? Mais que modernizaram as igrejas, mas que tudo ficou que se tornou moderno, a palavra de Deus é uma só, né? Eu vou só fazer um comentário sobre algumas coisas que nós sempre não tem como não observar. Hoje você percebe que muitos que você vê de pregador aí na internet, de cantor na internet, uns dão certo, outros dão errado, outros explodem hoje e amanhã vira aquele escândalo, enfim.
né? Não estamos aqui para citar nome de ninguém, nem falar de ninguém, enfim, cada um vai responder por si, isso que importa, ponto. Mas nós conseguimos perceber que o evangelho, ele realmente, se você não tratá-lo na sua essência, ele vai virar realmente um verdadeiro comércio, né? O bispo, o pastor, vocês falaram aqui que realmente o homem é digno daquilo, né, de ser abençoado pela igreja. O senhor leva lá o pastor e a igreja levanta uma oferta para abençoar a vida dele. Eu acho isso uma bênção, maravilhoso, tudo certo. Assim como também quando como o pastor Ricardo fala, enfim, vai um cantor e tal. Mas eu não acho legal quando realmente isso vira um negócio, né? E infelizmente nós temos visto isso. O que a gente percebe hoje? Maioria, hoje o pastor, o bispo, hoje virou moda ser crente. Antigamente, você lembra que antigamente as pessoas, sei o quê? Ah, sou crente. Hoje não, eu sou crente. As pessoas, todo mundo, todo dia você abre a internet e você está vendo fulano que se converteu, Beltrano se converteu, Beltrano se converteu, enfim. Então as pessoas, elas trazem como já é moda ser cristão ou ir para a igreja, entendeu? Só que junto com tudo isso está vindo muitos costumes lá de fora, né? E eu estou falando aqui, mas eu estou dando a minha opinião, tá? Sim. E você de casa aí também dê a sua opinião, fale aquilo que você acha, enfim. Mas o que nós temos que tomar cuidado, na minha opinião, é você saber sempre separar aquilo que realmente vai falar com vida de pessoas ou aquilo que não vai falar com vida de pessoas. Eu, o pastor Ricardo, o bispo Alexandre, conhece um pouco mais a minha história. Eu tenho um problema de visão, né? Eu tive um problema de visão há 4 anos, mais ou menos quase 5 anos, né? Por conta do diabetes, tive descolamento de retina nos 2 olhos, enxergo muito pouquinho, bem pouquinho mesmo. É por isso que eu estou usando esse óculos charmoso aqui, ó. Uhum. Eu vou lançar a grife Renato do óculos amarelo. Eu quero um, tá? Aí, ó. Também aqui, ó. O produtor também, ó. O produtor enfim. E eu posso te dizer, o bispo Alexandre conhece um pouquinho mais a história da gente, que para mim é um grande testemunho. E para muitas pessoas que eu já falei sobre isso, e eu vi que realmente Deus tocou no coração das pessoas. E eu peço para Deus, eu peço para que Deus, ele sempre me dê oportunidades de falar aquilo que Deus fez na minha vida, porque realmente foi um milagre atrás do outro. Fui diagnosticado com câncer, depois já não tinha mais. Pneumonia, em 20 dias perdi em um mês perdi quase 18 quilos. Tive paralisia facial. Cara, acho que tudo que tinha que acontecer, aconteceu comigo. Mas Deus sempre me colocou de pé. A loja é o maior testemunho de tudo isso, enfim. E aí, onde eu quero chegar com isso? Eu quero te dizer o seguinte, que existe, às vezes, testemunhos na vida da gente que elas já impactam, elas vão chegar assim como uma flecha na vida da outra pessoa, que ela está precisando ouvir aquilo, como nós citamos a música. Sim. Entendeu? A música, ela não precisa nem de letra. Se você pegar uma música, tocar uma música toda num acorde melódico, num acorde menor, com toda certeza ela vai impactar a vida da pessoa, porque é um acorde mais melódico, aquilo traz uma certa nostalgia, né? Agora, quando você ainda acrescenta nisso uma letra abençoadora, realmente você vai falar na vida de pessoas. Justamente. Só que, o que a gente percebe? Que muita gente usa tudo isso hoje para se remunerar disso. Então, eu entendo o seguinte, que muitas coisas na vida da gente, realmente, a igreja ela está lá, ela precisa pagar luz, precisa pagar água, a maioria das vezes aluguel, precisa pagar toda a estrutura da igreja. Ótimo, ótimo. Mas o que a gente não pode é perder a essência. Qual é a essência? Nós estamos ali para falar da palavra de Deus, ministrar na vida de pessoas, e se eu tenho como arma um testemunho que de repente pode impactar na vida de um ou de outro, você como uma palavra, o pastor como uma palavra, o bispo como uma palavra, nós temos que entender que isso o que eu vou fazer? Eu vou usar para o reino ou vou usar para o meu reino? Né? Vou usar para o meu reino na terra ou para o reino da palavra de Deus, né? Do reino de Deus. Então, às vezes, a gente não... A gente, né? Quando eu falo a gente, é porque nós somos carne, né? Às vezes, não conseguimos diferenciar isso no altar. Não é isso?
Vamos lá. Agora vai uma coisa importante aqui. Só antes de você responder, só despedir do pessoal das redes, o pessoal ir para YouTube. Gente, valeu, acompanha aí. Tchau, tchau. Pelo YouTube, o YouTube é? Pro Music Cast. É isso aí. Galerinha, obrigado vocês Tchau, que tchau. nos Prazer, acompanharam viu? até aqui. E ó, na terça-feira próxima, você vai encontrar na íntegra essa entrevista, e vale muito a pena, hein? Às 19 horas no canal Pro Music Cast. Se inscreva lá, espero vocês lá, viu? E vocês que estão nas outras redes aqui, do pastor Ricardo, do Bispo Alexandre, um beijo no coração, que Deus abençoe a vida de vocês e até a próxima. Até a próxima. Valeu, obrigado. Pois não, pastor, vamos lá? Voltando aqui, a gente tem que entender uma coisa. Nós falamos, como você bem disse, da palavra de Deus e não perder essa essência. Quando falamos da palavra de Deus e cremos de todo o nosso coração e de toda a nossa alma nessa palavra, nós entendemos por essa palavra que todos nós, brancos e negros, ricos e pobres, enfim, todas as pessoas se apresentarão um dia diante do Senhor. E aí, para cada um, ele vai dar o seu galardão. Então, uma coisa que a gente precisa fazer para não perder a essência é entender que essa palavra é real e verdadeira e que todos nós estaremos um dia diante dele. E quando nós estivermos diante dele, ele vai dar para cada um de nós a nossa recompensa. Então, se você perder o seu coração, perder a sua humildade, deixar o orgulho e trabalhar o seu reino, você vai receber as coisas desta terra. Mas um dia nos apresentaremos diante dele e o que eu quero, Renato, é receber o galardão que Deus tem para mim. Então, para a gente responder na pergunta, para não perder a essência, nós precisamos de verdade crer na palavra que nós pregamos e saber que esse Deus, ele vai voltar com a sua recompensa para cada um. É igual aquela parábola dos talentos. Deus chama, na parábola representa Deus, o homem chama, para um dá 5 talentos, para outro dá 2 talentos e para outro dá 1 talento. Aquele que tinha 5 vai trabalhar, vai ser fiel, vai honrar, vai permanecer humilde e vai conseguir mais 5 talentos para o seu Senhor, não para ele. Aquele que tinha 2 conseguiu mais 2. Aquele que só tinha 1 e sabendo, falando, não, mas o nosso Senhor é desse jeito, é dessa forma, ele enterra o talento, mas quando o Senhor volta, ele entrega para cada um, segundo aquilo que cada um trabalhou e serviu. Então, para não perder a essência, é crer na palavra e saber que um dia você vai se apresentar e aí diante dele não dá para isso. Você pode esconder dos homens, das pessoas, mas diante de Deus não dá para se esconder absolutamente nada. Esse é o verdadeiro reality divinal, né? É o reality show divinal, né? Divinal, é isso aí. Não dá. Mas legal, gente. Eu acho isso muito importante e com toda certeza é um assunto de muita relevância. Muita relevância. Nós temos muitas pessoas hoje que realmente nós encontramos aí, conversamos com muita gente e sabemos também que muitas pessoas são carentes e às vezes com o pé atrás, né? Mas o mais importante, você que está assistindo aqui, ó, o mais importante é saber que todas as coisas cooperam para o bem do nosso Senhor Jesus Cristo e que aquele que serve a Deus não passa dificuldade, quer dizer, passa dificuldades, porém, você passa dificuldade com Cristo do seu lado e aí ela fica muito mais fácil. Então, não deixe se escandalizar por nada disso, né, Bispão? É, correto. Eu acredito que hoje a gente tem que lutar e manter. A Bíblia diz que aonde está o seu coração, lá está o seu tesouro. Então, se você busca as coisas do reino, o Senhor vai te recompensar. A Bíblia diz que aquele que busca a recompensa para esse tempo já recebeu a recompensa. Tem muitos aqui buscando, né, nesse assunto que a gente está abordando aqui. Tem pessoas que estão tomando altares, né, para buscar a sua recompensa pessoal. Nada para a glória de Deus. Então a gente tem que entender e compreender que nós estamos lutando por uma causa muito maior.
A Bíblia diz aquilo que os olhos não viram, que o ouvido não ouviu, que não desceu para o coração, que Deus tem preparado. Então é muito maior. Se a gente não está lutando dentro da igreja por esse objetivo, de nada mais vale. Correto, Agora, Ricardo? Bispão, uma coisa interessante. Deus nos deixou uma Bíblia, né? Uma palavra imutável. O que cada pessoa também precisa entender, leia a Bíblia, sabe? Entenda a palavra de Deus. A pessoa não precisa acreditar só porque o bispo está falando, porque o pastor Ricardo está falando, porque o padre, porque o papa, o apóstolo, ou seja, quem for, não é? Porque nós não trazemos nada de nós mesmos. Justamente. Nós só falamos aquilo que já está escrito, aquilo que está dentro da palavra de Deus. Então, para a pessoa que está aí nos assistindo, conheça a palavra. Porque aí você vai saber se a pessoa está falando a verdade ou se não é? Existem muitas igrejas boas, muitas igrejas bíblicas, muitas igrejas sérias, mas existe muito pilantra, muito pastor sem vergonha. Agora, quando a pessoa sabe a palavra de Deus, ela tem como falar assim, ó, o que ele está falando não está dentro da palavra de Deus. Fazer aqui um cumprimento dentro desse aqui que eu acho muito importante, que nessa oportunidade das pessoas que estão nos ouvindo aqui, porque eu acredito que o grande intuito aqui, Renato, desse podcast aqui é você trazer hoje algo que você falou um pouco diferente para essas pessoas que estão nos assistindo aqui. Eu tenho certeza que tem pessoas que estão nos assistindo agora que foram decepcionando com várias situações. A Bíblia diz que haveria um certo tempo, e estamos nesse tempo, que o amor de muitos esfriariam devido à maldade, devido à corrupção das pessoas que estão brincando com o Evangelho. Mas o pastor falou algo aqui importantíssimo, e eu prego na igreja constantemente. Lê a palavra, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vos libertará do quê? De todo engano. Não tem um outro caminho. Tudo que nós pregamos, reportamos a palavra do Senhor como ensinamento para você que está aí nos ouvindo, as pessoas que estão nas igrejas. Nós ministramos a palavra, e é com a palavra que nós temos o caminho que leva a Cristo, que leva à salvação. Não tem mais nada fora disso. A palavra é a base e a palavra é imutável. Então hoje a pessoa muitas vezes é enganada porque ela deixou de ter o conhecimento na palavra, de estudar. Ela só abre a Bíblia às vezes na igreja. E muitas coisas que vai acontecer na vida dela não é por culpa de nada, é por culpa dela mesma. Desculpa, até pela forma que eu falo, mas a gente tem que trazer uma responsabilidade. Muitas vezes que eu tive a oportunidade de ter o conhecimento da palavra, eu não tive. E o que aconteceu? Eu acabei perecendo em algumas decisões que eu tive que tomar. Mas depois que eu me comprometi com a leitura da palavra, as coisas foram se revelando. As coisas que vinham como engano sobre a minha vida, eu já sabia discernir. Então hoje a pessoa que está nos ouvindo, que está dentro de uma igreja, ou até você que se afastou, está decepcionado, volte para a palavra. A palavra é o caminho para tudo na sua vida. Volte para a palavra. Volte, exatamente. Justamente. Muito legal, gente. Olha que papo gostoso, viu? Que delícia, que delícia. Pessoal, eu quero também saber eu tenho uma curiosidade. Eu já conversei com o Bispo Alexandre sobre isso uma vez. E eu queria entender um pouquinho mais, que a gente dá uma resumidinha aqui rápida, no projeto, um projeto na qual vocês fazem parte, né? RM 122. RM 122. O que é o RM 122? Vai lá, pastorzão, fala aí. Então vou começar aqui, ó. RM 122 está aqui na nossa camiseta, Transformação Radical. RM significa nada mais, nada menos do que Romanos 12:2. Romanos 12:2 é um versículo que tanto amo na Bíblia, que diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você possa experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, Renato, a pessoa só pode experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus com uma transformação na mente, não é? E essa transformação na mente acontece por onde? Pela palavra de Deus. Não é? A palavra nos ensina a pensar, nos ensina a raciocinar, e tudo dentro da Bíblia Sagrada se começa pela mente. É uma renovação de mente, é uma renovação de novas escolhas. E aí vem o projeto do RM 122. O que é esse projeto? Esse projeto, a pessoa ela sai numa sexta-feira, ou da Igreja Betel,
ou da igreja IPTT, cada edição sai de uma igreja, e ela vai para um sítio, e ela vai passar sexta, sábado e domingo, não é? E vai estar imergido ali, é muita palavra, vai ter algumas cenas, algumas coisas interessantes. Então, é um ambiente de transformação, não é? Por que nós não falamos, acontece lá assim, desse jeito, dessa forma? Porque não teria graça, né? Imagina se alguém falasse para você, ô Renato, vai ter uma festa surpresa para você aqui do seu aniversário. Já não é mais surpresa. Já foi convidado. E contar essa festa, né? O lugar vai ser tal, os convidados que vão estar lá vai ser esse. Então você chegaria lá já sabendo de todas as coisas. Então o que nós mais desejamos no RM é que você viva cada parte. É um projeto baseado um pouquinho na Igreja Perseguida, então vai ter algumas simulações e ministrações da palavra. E aí, gente, o resultado disso é poderoso demais. Não é? Tá falando aqui de transformação. Nós temos visto milhares de pessoas sendo transformadas para a glória de Deus. Então, entra lá no nosso Instagram, você vai encontrar como @RM122radical. E aí, Bispão, o que nós mais desejamos é que as transformações aconteçam, é que as pessoas entrem lá, um alcoólatra, entre lá, e a gente já tem visto isso, um adúltero, uma pessoa sem perspectiva de vida, alguns com depressão, e saindo de lá transformada, e não porque o RM é milagroso, é o que nós estamos falando de atualização. O RM, nesse tempo, só tem sido uma ferramenta de Jesus, para Jesus transformar a vida de pessoas. E aí nós temos visto os milagres acontecer. E a importância disso, eu preciso falar até para você que está em casa. O meio cristão, ele é muito taxado por ser um meio dividido. E eu e o Ricardo, a gente se conhecemos há 5 anos ou mais. Tem mais, né, Ricardo? Acho que mais um pouco ainda, hein? Mais um pouco. E ele chegou com a proposta desse convite, né, para mim, para passar por esse projeto. E o que acontece? Ali a gente passou, eu tive a minha experiência, foi algo extraordinário, né, que eu tive ali com um projeto, mudou realmente toda a perspectiva da minha vida. E eu digo da minha vida como homem, como pai, como esposo, como filho e principalmente como servo. Né? Até parece suspeito porque nós estamos falando, porque nós estamos à frente da liderança, mas o projeto nos uniu com um propósito muito maior. Né? Não dá para me contar toda a história aqui, mas a gente fez uma aliança, né? Nós somos de ministérios diferentes, né? Temos a mesma base, o mesmo princípio, caminhamos para o mesmo propósito, que é o céu, né? Mas cada igreja ela tem a sua forma de trabalhar. E muita gente achou que isso, Renato, seria impossível, como 2 igrejas, né? Que tem alguns contextos um pouco diferentes, vai se unir. Não é tipo São Paulo e Palmeiras e Corinthians, não tem nada a ver. Não chega nesse, não chega nesse ponto de rivalidade, não tem essa rivalidade, não. Apesar que ele é corintiano, eu sou São Paulino. Bispo, tira uma dúvida para mim. Peraí. Quando o senhor foi no projeto como um participante, é isso? Era uma outra bandeira, é a mesma proposta, o mesmo escopo, tudo certinho, o mesmo esqueleto do que a gente tem hoje. E ele nos convidou, ele estava lá também, né, como colaborador lá. Né? E ele me convidou e eu passei lá. E eu não tinha o coração aberto para nenhum tipo de encontro com Deus. Entendeu? Isso é importante falar também. E eu não tinha o coração aberto. E eu já na minha concepção, em todas as minhas falhas, eu digo assim, de todas as minhas falhas como homem, como pastor, como pai, como ministro, pregador, eu me considerava um bom pastor, me considerava um bom marido. E eu saí lá convicto, pessoal. Galera, saí de lá convicto, diante de Deus, como um péssimo pai, como um péssimo pastor, porque o contexto me trouxe isso para dentro. Eu vi uma realidade que estava muito mais além do que eu imaginava, entendeu? É um projeto tão simples, mas tão grande e poderoso da proposta que você tem que ir lá, e eu falo isso como um vulcão aqui explodindo, porque a gente já está indo para 6 anos, né, de projeto aí, em questão da outra bandeira, juntamente com a nossa bandeira que estamos na frente hoje, e é algo que impacta a gente. Cada edição que a gente passa, a gente chora, a gente vê milagres, entendeu? Então essa aliança que nós fizemos em favor literalmente do reino. Cada proposta, que eu acho importante, Ricardo, falar isso, do encontro com Deus, ela é muito interno de cada igreja. O projeto RM122, ele alcança
todas as denominações. Nós temos diversas denominações. Temos irmãos da congregação cristã, temos irmãos da igreja católica, temos irmãos da igreja batista, da Assembleia de Deus, que estão no projeto como uma ferramenta para cada igreja. E eles traz uma unidade, né? Traz uma unidade do reino, entendeu? Então a gente está nessa luta, nessa proposta, fora a transformação radical que acontece. É algo totalmente diferente. Tem pessoa que fala assim, mas já passei em vários encontros com Deus. Se você não passou numa bandeira radical ou no nosso projeto, é diferente. Tem a proposta de chegar, ter um encontro com Deus domingo, mas é diferente. E o que eu quero falar aqui, encerrar aqui a minha fala, é a importância da mudança. Eu quero enfatizar isso daqui, para as pessoas que estão buscando algo novo mesmo, a pessoa ter uma experiência do que significa entender a igreja de Cristo, a igreja perseguida. A Bíblia diz, te prepara para o dia mau. Né? Então nós hoje temos o projeto Radical como uma preparação das dificuldades que já acontecem há muito tempo, mas agora está num nível, num grau muito maior. Então o Radical te traz esse entendimento, o RM 122 te traz esse entendimento, você sai de lá, entendeu? Com uma proposta diferente de tudo que você só vai acrescentar, mas você sai com uma nova visão. Então hoje é importantíssimo, pessoas são curadas, verdadeiramente libertas. Pastor Ricardo, a gente leva aqui 5 ônibus, correto? Cada ônibus tem 40... Só de camisas brancas. Só de camisa branca. Vão passar pela primeira vez. Mais de 600, quase, pessoas trabalhando. Né? E a gente chegou, já por várias edições, da gente trazer um ônibus inteiro de pessoas que se reencontraram com Jesus, que voltaram para Jesus. E a gente não só tem esse reencontro que aceitaram lá, também. Que aceitaram, e a gente tem um trabalho também pós-RM, que são 8 semanas, né, que a gente costuma dizer, 8 semanas que a gente tem um trabalho com essas pessoas ministrando, entendeu? Então o projeto hoje, RM 122, é uma ferramenta extraordinária, vale a pena você passar, são 3 dias, mas que eu tenho certeza e convicção que estou falando para você aqui. As pessoas vão sair de lá libertas, curadas. Uma mulher entrou lá diagnosticada com câncer. Nós temos o documento. Ela é mãe de uma obreira da nossa igreja, determinada 6 meses de vida para ela. 6 meses. E ela falou no seu coração, eu vou morrer fazendo a obra do Senhor. E eu vou nesse retiro. Eu tenho 6 meses de vida, eu vou aproveitar tudo aquilo que eu tenho para viver no Senhor. E ela foi para o projeto sem expectativa nenhuma de cura. Ela foi para viver um momento emocional para ela, para dar força para enfrentar esse momento diante da vida dela, diante da família dela. Ela sai de lá. Ela passou no momento lá, onde ela sentiu algo espiritual tão forte na vida dela, e ela sai de lá, entendeu? Com a palavra vindo no coração dela, você está sendo curada. Ela caiu de joelho, começou a chorar, e aí passou, né, o projeto, aí ela tinha que fazer um exame. Quando ela fez o exame, o médico olhou e falou assim, o que aconteceu? O seu exame está errado. Passaram algum exame errado. Falou, não, esse é meu exame, acabei de fazer. Não, você está curada, você não tem câncer. O câncer não diminuiu, o câncer desapareceu. E hoje, para qualquer desapareceu. Então, se alguém quiser ir lá na igreja do Evangelho para toda a Terra ou na Betel, você pode comunicar. A gente tem lá os documentos, os laudos, desapareceu. Entendeu? Então, assim, o projeto vai até além do que nós temos como proposta de palavra. E lá, Renato, é palavra. A gente não fere... Simples, né? Simples, Ricardo. Não fere nenhum princípio de dogma, de visão de igreja nenhuma. Nós não pegamos doutrina, nada. É Bíblia, Bíblia. Nós temos lá um momento que a gente fala, né, uma frase que a gente pode falar. E a gente fala muito para as pessoas que estão passando a primeira vez. Agimos como pensamos, mas reagimos como verdadeiramente somos. Então lá tem essa proposta aí. Entendeu? Eu não vou falar aqui, só fico aqui falando mais de 1 hora aqui. Mas é isso daí. Que legal isso. Gente, que legal isso. Que curiosidade. E a obra. Tá convidado, hein? Não, tá convocado. Claro. Tá convocado. Claro, ó, produtor. Bora lá, viu? Vocês dois, viu? Bora lá. Aí. Viu? Vai ser algo extraordinário. Já segue aí a gente, ó. Não, e assim, a vontade que eu tô aqui de perguntar o que acontece lá é muito grande, mas vocês já falaram que não vão falar, então não vou nem perguntar, enfim. O fator surpresa abençoado. Pois é, mas gente... Uma coisa que eu falo, você nunca mais vai esquecer na vida. Legal isso. Mais. E esse projeto, como é que é? Mensal, é isso ou não? Acontece a cada 2 meses. A cada 60 dias. Bimestral. Então, legal. Vai acontecer agora, depois acontece daqui 2 meses, e nosso Instagram já tem o do ano inteiro. Eu acho muito bacana isso, muito bacana, e realmente nós precisamos disso, viu? E ó, eu já bota meu nome lá, viu? Bota meu nome lá, o meu e do produtor, vou levar ele também. Pode deixar. Tá? Gente,
Agora nós vamos para aquele momento onde todo mundo fala, não acredito, pena. Vamos fazer um A melhor. Pessoal, nós vamos encerrando, mas ó, eu só quero te pedir uma coisa, bispo, pastor, esse papo tem que continuar aqui, viu? Poxa vida, a gente fica feliz. Vamos marcar uma segunda edição dessa conversa. Vida, eu quero entender um pouquinho mais sobre o RM122. Na realidade, olha a minha ousadia, né? Eu não vou nem falar aqui, mas tudo bem, gente. Se eu tomar aqui um toco, vocês não considerem, ó. Seria legal a gente fazer um programa lá, hein? Já pensou? É que não pode, né? Não pode. Dá pra pegar uns testemunhos. Não dá nem pra gente ficar. Vou fazer melhor. Galera, vou fazer melhor aqui, ó. Vou fazer melhor. A gente se compromete, Ricardo, de vir aqui fazer o segundo programa. Porém, você não vai ouvir os nossos testemunhos. Você vai ouvir o testemunho do Renato, que vai passar. Aê! Boa do produtor. Boa do produtor. Boa. Pode contar, produtor? Eu sei que o coraçãozinho deles ali pulou, porque falou assim, meu Deus do céu, agora apertou. Mas vocês têm 2 meses aí pra se preparar direitinho. Maravilha. Eu tenho certeza que vocês vão aqui falar. Não, vai ser uma honra. A gente vai entrevistar vocês aqui. Mas vai ser uma honra. Amém? Vai ser uma honra. Nós vamos mudar as poltronas, né? Vocês sentam aqui e a gente faz a entrevista. Vai ser uma honra. Gente, eu quero agradecer primeiramente você que está aqui no canal assistindo, você que com toda certeza... Alguma coisa disso daqui edificou você, com toda certeza. Você não está indo em igreja nenhuma, você está afastado da igreja, você está magoado, mano, vai para a igreja. Procura Cristo, procura Deus, cara, porque assim, Deus tem o melhor na sua vida. Vai para a igreja. Aqui, ó, nós temos 2 líderes aqui de igrejas, 2 igrejas onde você que é de Carapicuíba, da região, você pode ir, mas não importa. Não deixe de procurar uma igreja, não deixe de se conectar com Deus. Ali está a solução de tudo. A minha foi lá. E ó, se estava a minha, de todo mundo vai estar, pode ter certeza. Viu? Bispo Alexandre, que honra receber o senhor aqui. Muito, mas muito, muito obrigado por ter aceito o convite, viu? Com certeza a galera curtiu muito, ouviu bastante, aprendeu bastante. Não pode deixar de passar o arroba aqui do RM122, porque a galera com certeza vai querer conhecer isso aí de perto, como é que funciona, maiores informações. E eu sou muito grato do senhor ter vindo aqui, viu, bispo? Muito obrigado. Olha, Renato, eu que agradeço essa rica oportunidade para a galera aí, com muito respeito, né? A gente tem a nossa opinião aqui, não somos donos da razão, tá? A gente expôs aqui, a gente quer realmente aí que Deus continue trabalhando na sua vida, ouça o que o nosso irmão Renato falou, vai para uma igreja, se conecte. Nós não somos igreja individual, a gente só é igreja em coletivo. A Bíblia nos ensina isso. Então procure aí, entendeu? Tem várias igrejas aí abençoadíssimas e você vai ser uma pessoa muito abençoada por Deus. Então, Renato, eu te agradeço. Deus abençoe aí. Valeu, bispo. Obrigado. Pastor Ricardo, que honra receber o senhor aqui também. Um prazer conhecer o senhor, viu? Muito, muito gratificante mesmo. O bispo Alexandre falou, vou trazer um pastor aqui top. E, ó. Obrigado pelo carinho. Que Deus abençoe grandiosamente o programa, a vida de vocês cada vez mais. Segue lá o Instagram, RM122Radical, @RM122Radical, e o meu particular é PR Ricardo Guedes, PR Ricardo Guedes, tá bom? Deus abençoe e até o nosso próximo encontro, hein? Amém, com certeza. Bispo, qual que é o Instagram, o arroba lá da igreja, bispo? IPTT, Evangelho para toda a terra. Amém? Nos procure lá também, que vai ser uma honra poder conversar com você, bater um papo. Faça uma visita em nossas igrejas aí. Vai ser uma honra receber vocês lá. Maravilha. Gente, muito obrigado. Lembrando que esse programa está sendo gravado aqui na Pro Music, Rua da Prata, 610, loja de instrumentos musicais, escola de música, estúdio de ensaio e gravação. Você não fique de fora dessa. Vem para cá tomar um café com a gente, vai ser uma honra. E, aliás, você é o nosso próximo convidado, ok? Um beijo no coração, muito obrigado, produtor, muito obrigado mais uma vez aí por essa parceria. Gente, semana que vem tem mais. Abraço. Tchau, tchau.